Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu único filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Meus amados e queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, é com uma alegria muito imensa no coração que viemos mais uma vez trazermos ao coração do ouvinte, ao coração dos pastores, professores de escola dominical, um estudo sistemático que é esses assuntos da igreja em Jerusalém. Hoje nós temos o tema da lição de número 12, que é o caráter missionário da igreja em Jerusalém. Aqui nós temos os tópicos da lição, né? Temos aí uma igreja com consciência missionária. Nós temos no primeiro ponto um evangelho para além das fronteiras de Israel. Cristãos dispersos, mas conscientes de sua missão. Temos também ainda no tópico 1, cristãos leigos, mas capacitados pelo Espírito Santo. Nós vamos estar aprendendo um pouco sobre esse analfabetismo teológico dos cristãos que pregavam o Evangelho, mas que tinham o Espírito Santo na sua vida. No ponto 2, nós vemos uma igreja com visão transcultural. No ponto 1 do tópico 2, a cultura grega helênica. Ainda no tópico 2, contextualizando a mensagem. No tópico 3, para finalizar, uma igreja que forma discípulo. Inclusive, é o maior mandamento e o propósito da igreja é fazer discípulo, que está lá em Marcos 16 e 15. Esse é o nosso propósito. É o mandamento maior para a igreja que foi dado por Jesus Cristo. Nós estaremos vendo isso aqui. A base do discipulado e denominados de cristãos. É o que a gente vai estudar na lição de número 12, né, nesta noite. E aqui nós temos os apontamentos teológicos, né? Nós vamos ver aqui, de acordo com o que a gente for discorrendo a lição, a gente vai fazendo menção das referências bíblicas do qual nós apontamos aqui. Comigo, presbítero irmão Luiz, irmã Érica, professor de escola dominical, e hoje uma visita ilustre do nosso pastor presidente, né, pastor Osmael Portilho. É uma honra muito grande ter o senhor aqui conosco e nos deixa muito feliz e alegre. E como o senhor, que é o nosso pastor presidente, eu quero passar a ministração dessa lição ao senhor e o senhor conduz o trabalho assim que lhe parecer bem. Meus irmãos, a paz do Senhor. Vou deixar o irmão de Oliveira bem à vontade. Eu vou ficar aqui apoiando. Irmão de Oliveira, faz com excelência o trabalho. Vou ficar de cá apoiando. Você vai conduzindo. Já tem toda a estrutura aqui. Nós vamos aqui acompanhando, fazendo os apontamentos. Seja bem-vindo a essa aula. Eu creio que nessa aula você tem a oportunidade de se aprofundar nesse tema. É um tema atualíssimo para a igreja cristã dos nossos dias. Eu quero convidar o pastor Osmael para poder estar dirigindo uma oração, para nós estarmos iniciando este trabalho nesta noite. Vamos estar orando ao Senhor, pedindo a direção do Espírito Santo para conduzir os nossos corações. Oremos. Senhor Deus, na direção do Teu Espírito Santo, nós queremos conduzir esse tema que seja direcionado ao coração do ouvinte, para que ele seja edificado, além de compreender as verdades bíblicas. Cada um tem a orientação do Teu Espírito para conduzir na vida prática a Tua palavra ao coração dos ouvintes, aqueles que estão perto e também aqueles que estão longe. Nos dirija nessa noite, de maneira especial, atenda ao coração do ouvinte. Amém. Nós não podemos deixar de mencionar o nosso querido irmão, diácono, irmão Marcos, que está nos bastidores e faz todo esse trabalho aí de mídia, está acontecendo, né? Está conosco aqui, irmão Marcos, e faz esse trabalho maravilhoso. Sem ele aqui, esse trabalho fica bem difícil de ser realizado. Muito bem, meus amados irmãos, é o seguinte, esta mensagem, esta lição de hoje é para você que é pastor de igreja, que é professor de escola dominical, você que é mãe, que é pai, que é jovem, que é um aluno dedicado e deseja agregar conhecimento na sua vida. Seja muito bem-vindo, que este trabalho, esta ministração é para a sua vida, para o seu coração. Sem perca de tempo, nós não vamos fazer leitura do texto, porque a gente já vai discorrer, então a gente já pega e faz um trabalho só. Então vamos lá, o texto áureo da lição de hoje está escrito em Atos do capítulo 11 e o versículo 20, que diz: E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. Atos 11 e 20. A verdade prática vai nos dizer o seguinte: faz parte da missão da igreja a evangelização de povos não alcançados.
é o que a gente vai abordar aqui na lição de hoje. Pregar o evangelho para povos que estão em lugares remotos, em regiões remotas, em lugares em que o evangelho é muito difícil o acesso. Esse é o nosso papel e vamos mostrar aqui hoje que é uma das maiores obrigações da igreja hoje, é levar a igreja além das fronteiras, levar o evangelho além das fronteiras. O texto que se encontra em Atos, no capítulo 11, e o versículo 19 e 30, na lição passada nós vemos uma igreja na casa de um gentil, que é a conversão de Cornélio. E aí nós vemos todos, nós não conseguimos ministrar por motivo de forças maiores, mas aqui estamos dando continuidade nesse trabalho. Nós pegamos aqui a lição de número 12 e vamos estar abordando para os irmãos na noite deste dia. Vamos lá, versículo 19 de Atos 11. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre, Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Irmãos, olha só interessante. Aqui a gente vê a questão cultural do judaísmo da época de Jesus Cristo. Ou seja, os judeus já havia 8 anos que a igreja estava crescendo, mas eles pregavam o evangelho apenas para os judeus. Eles ainda não tinham levado o evangelho para pessoas não judias, para os gentios, que gentil significa outra gente, né? Ainda não tinham levado o evangelho para pessoas que não eram judeus. E aqui, exceto quando Pedro, né, vai levar o evangelho para Cornélio, que é o que foi o tema da mensagem da lição de número 11 da lição passada. E aqui nós vemos a mensagem do evangelho sendo levada, cumprindo-se o que estava lá em Atos, capítulo de número 1 e o versículo de número 8. Aqui, ó. Alcançando os confins da terra. O que Jesus disse? Ficai em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. E ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. E aqui eles estão cumprindo esta missão poderosa. Para nós entendermos um pouco aqui quem é Antioquia, Antioquia é a cidade da Síria e, por sinal, a terceira maior cidade do Império Romano, só ficando atrás de Roma e de Alexandria, fundada por Alexandre o Grande. Ali tinha uma comunidade muito grande de cerca de 300 a 500 mil habitantes na época e um número de 65 mil judeus habitando em Antioquia nos tempos de Jesus, porque não dizia assim, uma década depois, né? Depois do ministério de Jesus, que tinha sido assunto aos céus. Então, nós vemos que Antioquia era uma região que estava quase mais de 400 quilômetros de Jerusalém, né? Já estava na Síria, já não fazia parte do país de Israel. Então, os irmãos que foram dispersos, o versículo é bem autoexplicativo, ele diz assim, ó, e os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, ou seja, nós lemos na lição de número 7, ou número 8, se não me falta a memória, a perseguição que matou Estevão. Uma perseguição tão grande, inclusive Saulo tinha participação na morte de Estevão, então se deu uma perseguição muito grande. A partir dessa perseguição, os cristãos foram dispersos por todas as regiões em torno de Jerusalém, Samaria, e agora a gente tem registro deles chegando já em Antioquia, Fenícia, Chipre, na outras regiões mais distantes, eles estavam levando o evangelho de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E o interessante é que eles não anunciavam o evangelho a pessoas, é o que nós acabamos de falar, né? Não anunciavam a pessoas que não eram judeus, ou seja, uma igreja com consciência missionária, ou seja, eles, por mais que eles quisessem ficar em Jerusalém, mas a ordem de Jesus era que eles levassem o evangelho pelos 4 cantos da terra, que espalhasse o evangelho. E um ponto positivo na perseguição, nessa dispersão da igreja primitiva, é que se espalhou o evangelho pelas regiões remotas e alcançou povos de todas as raças, tribos, línguas, de culturas, de todas as formas possíveis, inclusive nós fomos alcançados por causa dessa expansão do evangelho que se deu desde a igreja primitiva. Amém?
Glória a Deus, aleluia. No versículo 20 ele diz assim, ó, e havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene. Esses varões aqui eram gentios, que já estavam crentes. É isso, pastor? Já tinham sido convertidos ao evangelho de Cirene e de Chipre, os quais entrando em Antioquia falavam aos gregos anunciando o Senhor Jesus. Aqui pela primeira vez, ou seja, ó, os que foram dispersos pela perseguição da época de Estevão, eles foram para Antioquia e em Antioquia havia muitas sinagogas e eles pregavam o evangelho apenas nas sinagogas para os judeus. É como se eles dissessem o seguinte, que os gentios não mereciam ouvir o evangelho. E então vem esses outros missionários, do qual a leitura vai chamar eles de leigos. Cadê? Onde é que está? Aqui, ó, no tópico 2, cristãos leigos, mais capacitados pelo Espírito Santo, que eles chegam e pensam assim, peraí, o evangelho de Cristo não está sendo pregado a outra gente, aos gentios? Por que eles não estão pregando o evangelho para pessoas que não são judeus? E então eles começaram a pregar o evangelho para os não judeus, para os gentios que haviam em Antioquia. Olha lá, ó. Havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, só corrigindo aqui, eles eram judeus também, tá? Que havia entre eles quem? Os que foram da dispersão por causa de Estevão. Então eles entenderam qual era o propósito da evangelização em massa e levaram o evangelho para os não judeus. Entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. Era a mensagem que eles pregavam, era pregar o Senhor Jesus. O Cristo ressurreto, a ressurreição de Cristo, a volta de Jesus, a crucificação, o que mais? A ressurreição do corpo, a vida eterna. Essa era a mensagem deles, dos profetas que estavam levando a mensagem do Senhor Jesus. Esses varões aqui, ó, que são anônimos, olha só, o interessante é que o evangelho estava sendo pregado aos gentios por pessoas que nem os nomes deles são mencionados na Bíblia. Tão tanto que bem aqui, ó, nós temos uma igreja de forma cristãos anônimos. Eu acho que a gente colocou aqui. Foi do lado de cá. A gente vai encontrar. Então vamos lá. Crentes que não tiveram seus nomes mencionados na Bíblia foram os primeiros responsáveis por levar o evangelho a povos não judeus, aos gentios. Foram homens que pregavam, que nem tinham uma estrutura missionária formada. Eles não sabiam como pregar o evangelho. Eles não tinham passado por um discipulado, por melhor dizendo. Cadê? Vem aqui, né? Ó. A base do discipulado veio depois, quando Barnabé foi lá, mais Saulo, e passaram um ano em Antioquia instruindo eles. Mas isso eles já tinham plantado igrejas, já tinham pregado o evangelho. O número de cristãos que tinham convertido, de gentios que tinham se convertido, já estava muito grande. Por isso houve a necessidade de Barnabé estar levando o evangelho, levando o trabalho de discipulado para aqueles povos. Abra sua Bíblia aí, vamos ver. A missão da igreja é fazer missões. Eu colocaria aqui o propósito, né? Que está no mesmo significado. Marcos 16 e 15. Qual é o propósito da igreja? Uma igreja que não cumpre o seu propósito, ela precisa rever os seus conceitos, ela precisa dar uma analisada no que a Bíblia nos ensina, ela precisa dar uma analisada nos ensinamentos de Jesus Cristo, porque o maior mandamento de Jesus Cristo para a igreja é Marcos 16 e 15. Alguém encontrou? Pode ler aqui, ó, tem um microfone. Vamos lá, irmã Érica, lê aí. E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. É só os judeus? É só os africanos? É só os samaritanos? Brasileiro, é americano, francês, africano, japonês, indiano, chinês, toda raça de ser humano sobre a face da terra. A ordem de Jesus é ide pregai o evangelho. A glória a Jesus. Mas, pastor, eu fico empolgado demais com a palavra de Deus, porque pensa
algo extraordinário é a palavra de Deus e nos chama a responsabilidade a sairmos das quatro paredes para ministrar o Evangelho de Jesus Cristo. Alcançando os confins da terra, Atos 1 e 8, é o mandamento de Jesus, que ele dão aos 120, aos 12 apóstolos e mais quase 120 discípulos que estavam ali. Ficai em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder, e recebereis a saber o Espírito Santo sobre vós, que há de descer, e então vocês serão testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Eita, glória a Jesus. O Evangelho além mar. Abre aí Romanos 15, 24. Romanos 15 e 24. Para nós fazermos, dar uma olhada no que Paulo está escrevendo aos Romanos. Achou, irmã Érica? Aqui. Oh, glória a Jesus. Quando partir para a Espanha, irei ter convosco, pois espero que de passagem vos verei, e que para lá seja encaminhado por vós, depois de ter gozado um pouco de vossa companhia. O apóstolo Paulo, quando ele escreve a carta aos Romanos, ele tem um propósito. Ele tinha pregado o evangelho em toda a bacia do Mediterrâneo, e então agora ele precisava passar para a Espanha. E ele pega e escreve a carta aos Romanos. E aqui ele está dizendo, então precisarei passar outra vez para a Espanha. Para quê? Para levar o evangelho além do mar. Aqui, ó. O evangelho levado além do mar. Ultrapassando culturas, ultrapassando fronteiras, povos, nações. Meu Deus. Oh, glória a Jesus. E plantando igrejas. Atos 11, 20 e 21. Está aqui na lição. Nós vamos continuar agora. E a mão do Senhor, versículo 20. Nós já lemos, né? Já. Versículo 21. E a mão do Senhor era com eles. E grande número creu e se converteu ao Senhor. Vamos ler até o versículo 23 e a gente faz um abordado geral desses 3 versículos. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estavam em Jerusalém e enviaram Barnabé até Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou, exortou a todos que com firmeza de coração permanecessem ao Senhor. Oh, glória a Jesus. Vamos lá. Então, e a mão do Senhor era com eles. Ou seja, os cristãos que foram dispersos, que iam por todos os lugares. A mão do Senhor era com eles. Existe um povo, tá filmando, Marco, bota para cá. Existe um pessoal por aí que eles usam essa passagem aqui e diz para trazer algo físico, dizendo que a mão do Senhor, e ela pega esse nome Senhor, e diz assim, ó, que não é literalmente, fisicamente, a mão do Senhor, mas o poder de Deus que estava sobre eles. E está correto. Mas quando nós vemos aqui que ele fala a mão do Senhor, é a mão do Senhor Jesus, que é o responsável pela a implantação de igreja pelo Espírito Santo, de levar o Evangelho de Jesus. Ele é o principal protagonista do Evangelho. O que estava sendo pregado? Jesus Cristo de Nazaré. E alguém diz que não é que é a mão física de Deus, porque Deus não é estrutura física, mas é espiritual. Mas mesmo assim, e querendo ou não, eles estão corretos, mas afirmando como Cristo era a mão de Deus mesmo que estava sobre a vida dos cristãos que estavam levando o Evangelho. Ou seja, o poder de Deus estava sobre eles. E eles eram, cadê? Aqui, ó. Capacitados pelo Espírito Santo de Deus. Era o Espírito Santo de Deus que capacitava os pregadores que estavam levando o Evangelho. Olha só, e grande número creu e se converteu ao Senhor. O que eles pregavam? A mensagem de Jesus. Eles não estavam levando teatro. Eles não estavam levando... Tá filmando, Marcos? Pastores, pregadores que andam fazendo teatro nos púlpitos das igrejas. Presta atenção uma coisa, Jesus nos mandou pregar o Evangelho. É a palavra que cura, é a palavra que sara, é a palavra que liberta, é a palavra que vai livrar a alma do pecador do inferno. É isso que eu tenho que pregar, Jesus Cristo. Meu Deus, só a palavra. João 17, a oração do Getsêmani. Eis que eu lhes dei, Senhor, eu dei a tua palavra. A tua palavra é a verdade. Não precisa enfeitar nada, só pregar a palavra aqui. Eles eram até, cadê?
Eles eram leigos, ok? Ó, achei o negócio aqui que nós estávamos caçando. Eles eram leigos, eles não tinham instrução ministerial, eles não foram discipulados, eles não foram ensinados. Eles só receberam o Espírito Santo e a chama ardia de uma maneira tão grande no seu coração que eles diziam, não vamos ficar só com isso aqui para nós não, vamos ministrar na vida de alguém mais. Oh, Jesus maravilhoso, aleluia. Eu me alegro muito quando eu vejo um pecador se arrependendo, se convertendo, porque a mensagem do Evangelho está sendo pregada. O propósito da igreja está sendo cumprido. Vamos para cá, porque senão nós vamos passar a noite inteira aqui, porque o assunto é maravilhoso. E chegou a fama destas coisas, que coisas? A pregação do Evangelho, ou seja, os movimentos que aconteciam em Antioquia, chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. Ou seja, os apóstolos que estavam em Jerusalém tiveram ciência e descobriram e souberam. Alguém levaram um mensageiro lá e disse, olha, em Antioquia, em Chipre, em Cirene, na Fenícia, o povo recebeu o Evangelho e o mover do Espírito Santo está daquele jeito igual aconteceu no Pentecostes. Jesus. Ele disse, então nós vamos mandar alguém para supervisionar e trazer a certeza da veracidade desses fatos. E então eles enviam Barnabé. Enviaram Barnabé até Antioquia, o qual, chegando, viu a graça de Deus e se alegrou. Rapaz, isso aqui é maravilhoso. Pastor, eu estava analisando e vendo alguns pastores ministrando e falando que o que acontece hoje no meio cristão, o que tem de pastores, de não só pastores não, mas nós vamos usar pregadores do Evangelho, ministros do Evangelho, que ficam enciumados quando vê o outro pregando o Evangelho e Deus operando. O senhor já viu isso? E Barnabé chega lá e vê esses negócios acontecendo e ele fez o quê? Ele se alegrou. Ele ficou feliz, ele ficou alegre. Ele, pelo contrário, ele não... Meu Deus, meu Deus. Um homem que já, assim, ó, vamos ilustrar aqui. Imagine o pastor Ismael ministrando na igreja. Ministrando e o poder de Deus caindo, coxo sendo curado, cego sendo curado, doente sendo curado, e aí alguém lá no púlpito, quem sabe dos seus obreiros mesmo, fica mais incrédulo ainda e dizendo, por que Deus não está me usando para fazer isso e usa ele? É isso que ele está dizendo. Ou seja, Barnabé, ele não tinha esse sentimento de ciúme. Meu Deus, por que isso que a Bíblia diz aqui, ó? Barnabé até Antioquia, o qual chegando viu a graça de Deus. Qual é a graça? O mover de Deus que estava sobre os crentes ali. E se alegrou. E então ele começa a ensinar. A palavra está aí, ó. Exortou a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Ou seja, isso aqui, não abandone a fé. Não se desvie dos caminhos do Senhor. Esse é o evangelho verdadeiro. É como se você dissesse assim, eu vim aqui para confirmar e testemunhar e dar a veracidade dos fatos. E dizer, esse é o evangelho. O mover do Espírito Santo é verdadeiro e o que está acontecendo aqui é do Senhor. Podem continuar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Uma igreja com visão transcultural. Abordamos aqui, né, falando dos leigos que estão pregando o evangelho. Uma igreja transcultural, com visão transcultural, é exatamente aqui, no versículo onde eles estão levando o evangelho para um povo de uma cultura diferente, que é os judeus, levando o evangelho para os não-judeus, é transcultural. A cultura grega helênica não é de Helena, tá? Mas é de Heleno. É o fundador da Grécia, né? Exatamente. Por isso que é chamado cultura helênica. Por isso que chama os gregos helênicos, que é porque a Grécia foi fundada pelo um cidadão chamado Heleno. Graças a Deus, contextualizando a mensagem. Isso aí é exatamente o que Barnabé foi fazer, fiscalizar e trazer instruções para fortalecer a fé dos novos convertidos que haviam em Antioquia e toda a região na Fenícia e em Chipre. Graças a Deus. O que nós podemos pegar aqui? Implantando igreja, nós falamos, fazendo discípulos. É exatamente aqui onde nós estamos, né? Barnabé indo para fazer discípulos, ou seja, instruir. Atos 14, 21. Atos 14, 21. Deixa eu ver se eu tenho aqui rapidinho. Atos 14, 21. Tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feitos muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, mostrando que por meio de muitas tribulações
nos importa entrar no reino de Deus. É o que o apóstolo Paulo está, aliás, Lucas, né? Lucas está relatando aqui, ó, anunciando o evangelho naquela cidade, feito muitos discípulos, é o quê? Fazendo discípulos, ou seja, muitos ficaram ali cheios do Espírito Santo e já batizados no Espírito Santo, batizados nas águas, e quem sabe já sendo um obreiro na casa do Senhor, servindo a Deus. Olha só, a respeito de Barnabé, aqui ainda no versículo 24, porque era um homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Essa palavra que traz a Barnabé como homem de bem, é como um homem bondoso, um homem manso, um homem temperado, um homem pacífico, um homem que aquele que via uma confusão e resolvia da melhor maneira. Barnabé. Por quê? Primeiro que ele estava o quê? Cheio do Espírito Santo de Deus. O texto diz, ó, homem cheio do Espírito Santo e de fé. Eita, glória a Jesus. Porque se não tiver fé, não tem o Espírito Santo. Como é que ele vai ter o Espírito Santo se não acredita nele, né? Amém? Podemos continuar? E o tempo aí, Marcos? Versículo 25. Partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo e achando-o, o conduziu para Antioquia. Versículo 26, vamos até o 27, nós caminhamos aqui para a conclusão. E sucedeu que, versículo 26, sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Nós estamos aqui, denominados de cristãos. A base do discipulado, nós falamos que é Barnabé sendo levado para Antioquia pelo mão dos apóstolos para ministrar o evangelho e discipular, né? Ele ficou um ano, está dizendo aqui, ó. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinando muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Naquele dia desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. E levantando-se um deles por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que havia uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César. Aqui nós vamos pegar, dar uma pausa aqui e vamos destrinchar o que esse versículo, o que essa passagem aqui está dizendo. Primeiro, partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo. Barnabé, ele estava em Jerusalém. Então, ele foi levado a Antioquia. Aqui, nós lemos anteriormente que ele foi para Antioquia para pegar o evangelho. Só que agora ele vai lá em Tarso buscar Saulo. Por quê? O que aconteceu para Saulo estar em Tarso, sendo que ele morava em Jerusalém? Saulo, quando ele voltou da cidade de Damasco, ele foi perseguido pelos mesmos que mataram Estevão, os mesmos das sinagogas dos libertos, dos sirineus e daquela galera, eles confrontavam Saulo, e colocaram na parede do mesmo forma que fizeram com Estevão. E o texto vai dizer que eles procuravam matar Saulo. E Saulo pegou e fez o quê? Fugiu para Tarso, que era a cidade dele, que era de onde ele tinha vindo. A cidade dele. Aí, então ele acha. Isso aqui já se passa há 14 anos, quando aparece lá em Gálatas 2. Ele diz assim, ó, e passado 14 anos subiu outra vez para Jerusalém, ou seja, ele foi para Antioquia e depois foi para Jerusalém. E então o texto está dizendo, e partiu Barnabé para Tarso para buscar, e achando-o conduziu para Antioquia, é o que nós acabamos de falar. Sucedeu que todo ano eles passaram um ano pregando o evangelho, eles passaram um ano aqui, ó, fazendo discípulos lá em Antioquia, ficaram um ano lá trabalhando na igreja. Sim, pastor, pode falar. E aproveitar esse terceiro tópico aqui Bora. para falar sobre a igreja que forma discípulo. Aqui está a essência dessa lição de hoje. Porque o que o comentador aponta é sobre o caráter missionário da igreja. Então, o que ele quer de fato é conduzir o leitor, o aluno que está observando a lição, a tomar essa consciência de que só temos condições de cumprir o nosso papel de forma integral quando nós ganhamos o novo crente, mas quando nós o ensinamos. O papel do discipulado é fantástico. O terceiro tópico, o comentador destaca que, além de ganhar almas para Cristo, nós precisamos ter doutores. É por isso que Barnabé foi atrás de Paulo, porque Paulo era doutor da lei. Muito então, bem. para o judeu, era necessário que se explicasse o Antigo Testamento e trouxesse todas as evidências que, através dos discípulos, dos evangelhos, foram colocados na pessoa de Cristo, isso fosse interpretado, né?
Então ele pega todas as profecias do Antigo Testamento e prova com as evidências atuais em Cristo, evangelhos, através dos discípulos, através da ressurreição de Cristo. Ele vai pegando e vai fazendo isso. É por isso que Paulo passou tanto tempo se munindo dessa organização, desse conteúdo teológico. Quando a gente observa isso, a gente vê que eles pregavam o evangelho e a tática era essa. Inclusive, Paulo fez muito isso. Ele chegava numa cidade gentia, mas ele procurava as sinagogas. Então, a primeira coisa que eles faziam era validar o Antigo Testamento, dizer que Jesus não veio para invalidar a antiga aliança, mas ele veio para confirmar, ele veio para cumprir a lei. Exatamente. Para aquele que não era judeu, ou seja, para o gentil, eles não falavam da circuncisão, eles não falavam desses detalhes que eram exigidos ao povo judeu. Ele falava o quê? Falava que os deuses daquela época, que eram adorados em muitas cidades, eles deveriam ser substituídos pelo Deus verdadeiro. É tanto que Paulo teve essa estratégia, né? Em Atenas. Ele, assim, ele fez um altar, e esse altar é para um Deus desconhecido. Então, ele não falou em circuncisão, ele não falou nos 10 mandamentos, não, ele confrontava com a questão do senhorio, porque todo ser humano tem a necessidade de ter um Deus para ele adorar, confiar num ser, né, que ele acredita ser o autor de todas as coisas, ser provedor de todas as coisas. Então, esse é o método. Aí eu aponto aqui para a necessidade da igreja atual. É por isso que eu digo que essa mensagem é uma mensagem atualíssima. Porque, às vezes, a gente investe muito, a igreja local, enquanto organização, investe muito em fazer muitos eventos. E convida pregador famoso, e convida cantores famosos, e faz grandes eventos. E perde o foco. Né? São tantos eventos que, ao final de 3, 4, 5 dias, às vezes não se vê uma alma para Jesus. E quando se ganha essa alma, uma semana depois não se sabe para onde ela foi. É verdade. Né? Então, a essência dessa mensagem hoje é levar a igreja a tomar uma consciência de não só pregar o evangelho, mas termos pessoas habilitadas para ensinarmos, para que os nossos discípulos saiam atrás das nossas pegadas, aprendam a orar conosco, aprendam a pregar conosco, aprendam a jejuar conosco, aprendam a exercitar a fé conosco. Essa é a importância de termos um evangelho sólido, de termos homens e mulheres cheios do Espírito Santo para que essa consciência não esteja apenas em nós, mas nas futuras gerações. Temos impactar os próximos anos aí. Exatamente. Muito bem colocado. Aqui no versículo de número 26, nós temos aqui como um apontamento, formando a identidade cristã da igreja, que está em Atos 11 e 26, é exatamente o momento em que a primeira vez em que a igreja foi chamada de cristã, né? Foi chamado de cristãos, é isso? Que os discípulos foram chamados de cristãos, porque anteriormente eles eram chamados de a seita dos nazarenos, porque o judaísmo, o sistema judaico, ele tinha esse novo movimento que é o cristão como uma seita do Nazareno, que era Jesus Cristo de Nazaré. Então, aqui pela primeira vez eles são chamados de cristãos. Já, olha lá, 14 anos depois de história, de perseguições, de mortes, de apóstolos, de diáconos, de missionários por toda a região de Jerusalém e até por regiões remotas ali em torno de Jerusalém, por onde os cristãos e a perseguição estava em cima deles ali, querendo de qualquer custo calar a igreja. E o interessante é que, por mais que a perseguição tenha tido um propósito positivo, não deixe de que a mão de Satanás estava por trás disso. Qual era o propósito dele? Querer calar a igreja de Cristo. Querer calar, matando os profetas, porque eles pensavam assim, se nós matarmos os profetas, esse povo vai calar. O que acontecia? Quanto mais matava. Existe se não me falha a memória, Flávio José, que é um historiador judeu do primeiro século, ele diz que os cristãos que eram mortos eram uma semente que iam sendo plantada, e aonde iam passando, iam morrendo cristãos. E, se não me falha a memória, ele também relata de que muitos soldados romanos no Coliseu Romano, quando viam os cristãos sendo eles mesmos jogados, no momento ali o Espírito Santo chocava eles e eles se lançavam junto com os cristãos, porque eles pensavam, eles compreendiam, nossa, chega de interromper todinho, eles compreendiam que não tinha condição de um povo se matar, não se matar, mas se deixar ser mortos
por uma causa que não tivesse um poder assim sobrenatural. E ele vai dizer que muitos soldados romanos eles entravam junto nas arenas e eram mortos também pelas feras. Meu Deus, isso é a mensagem da cruz, isso é a mensagem do evangelho. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Versículo 27. Sim, pode falar. Aí aponta muito o que o comentador traz aqui sobre a identidade cristã. Não é, presbítero Luiz? Identidade cristã. O que de fato define o cristão? A gente observa no dia a dia que hoje você, para identificar alguém que está na rua, que você vê pela primeira vez, é muito comum entre os crentes dizer a paz do Senhor, graça e paz, paz de Deus. Você já sabe, ó, esse é da congregação cristã, esse é de uma outra igreja, esse é da Assembleia de Deus. Mas, segundo a Bíblia, o que identifica que você realmente é um cristão é o amor. Isso conhecereis que sois meus discípulos se amardes uns aos outros. Então, o que identifica que você é cristão são seus frutos. É a vida prática, a vida de renúncia. Então, essa é a forma mais eficiente de se pregar o evangelho. Se você tiver alguém que lhe observa ao longo dos anos, você não precisa abrir a boca, você vai pregar com sua atitude. Agora, é interessante que a gente verbalize. De repente, você vai ver um indivíduo por uma única vez. É interessante que você confronte ele, tenha sabedoria de fazer esses confrontamentos à luz da palavra. À luz da palavra, exatamente. E sempre eles dizem, eles replicam, olha, eu sou crente, mas eu gosto dos crentes. Eu acho bonitos os louvores, eu acho bonita a forma como vocês conduzem. É verdade. E às vezes outros dizem assim, olha, eu não vou ser crente porque eu vejo que tem muita gente que é crente e faz coisa pior do que eu. Então, Paulo diz que nós somos a carta lida por todos. Então é interessante, eu acho interessante isso. Observarmos a necessidade de sermos realmente cristãos na prática, para que possamos pregar o evangelho, verbalizar, mas também com a nossa vida, a nossa conduta. Muito bem. Aqui no versículo do número 27, eu quero abordar esse versículo aqui com precisão, que ele vai dizer o seguinte, 27 e 28. Naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. Ou seja, o que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, que naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. E no meio desses profetas estava um moço chamado Ágabo, um homem de Deus, cheio do Espírito Santo. E era um profeta cristão do primeiro século, ele era sírio, conhecido pelas profecias cumpridas. E a primeira profecia dele foi que ele profetizou, ainda aqui no versículo número 28, ele diz assim, ó, e levantando-se um deles por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito. O que é dava a entender? Ele profetizava e dizia, vai haver uma grande fome na Judéia, não é isso? Aqui, ó, versículo 29, diz assim, ó, na Judéia. E dava a entender pelo Espírito Santo que havia uma grande fome em todo o mundo. Só que esse mundo que ele fala é todo o Império Romano. Não, porque não necessariamente todo o planeta Terra, mas no Império Romano, ele diz que ia haver exatamente isso se cumpriu, porque Cláudio César, ele foi imperador da década de 41, do ano 41 até o ano de número 54 depois de Cristo, e os 2 anos de 46 até o 48 foi marcado por uma grande fome em Jerusalém, na Judéia. E então, esse profeta aqui, antes disso, ele disse, vai haver uma grande fome. Como que se identifica um profeta de Deus? Quando a profecia dele é cumprida. Cadê aqui, ó? Ele era conhecido pelas profecias cumpridas, ou seja, ele toma veracidade, ele adquire um respeito, porque alguém vai aprender esse profeta é de Deus. Ele profetizou e aconteceu. O que tem de profetas? Olha só, deixa já eu chegar. Por quê? Vamos pegar esse aqui, ó. O Didaquê. O que é o Didaquê? O Didaquê é um estudo, é um livro datado no século II depois de Cristo, Instruções dos Apóstolos, ou seja, doutrina dos apóstolos. E eles ensinavam as instruções contra os falsos profetas. Porque ele dizia o seguinte, deixa eu ver, acho que até anotei aqui, ó. Anotei exatamente o que está aqui. O Didaquê diz o seguinte, lá no Didaquê tem um parágrafo que diz o seguinte, que se um profeta chegasse na casa de alguém e ele ficasse mais de 3 dias, ele era falso profeta, tá? Porque ele era um andarilho. Ele diz assim, ó, nesse Didaquê tinha um documento, uma informação, uma doutrina dos apóstolos
dizendo que os profetas de Deus, quando eles fossem levando o evangelho, era para ficar em uma casa, no máximo 2 ou 3 dias estourando. Porque na época da fome, dessa fome, o que aconteceu? Muitas pessoas, gente sem vergonha, sem caráter, se levantam dizendo que eram profetas. E o que eles faziam? Iam de casa em casa para o quê? Comer de graça, dormir de graça. Rapaz, pastor, isso aconteceu na época de Jesus. Já existe esse gente sem vergonha desde essa época. Então, para mim, que era só agora. Meu Deus. Olha só. E então, a doutrina dos apóstolos aqui instruía todo mundo, todas as igrejas, as sinagogas, se aparecer algum profeta e ele começar a ficar mais de 3 dias, pode chutar ele que é andarilho, não tem nada de profeta. Os profetas eram para ficar no máximo 2 ou 3 dias na casa onde eles fossem hospedados. Vamos lá. Hã? Pega aí o microfone. Ah, tá para lá. O senhor queria falar? Agora eu só falo. Eu passei para ele. É para que não fosse pesado as pessoas que estavam lá, né? Porque de repente era uma família pobre que recebia. E o Exatamente. propósito de levar o evangelho era cumprido certamente em 2 dias, 2, 3 dias. Você reunia a família, pregava o evangelho e seguia em frente. Essa é a ideia, para que não tivesse a ideia de que você estava lá sendo pesado para aquela família. Sim, exatamente. Muito bem colocado. Então, esse livro aqui, ele relata exatamente isso aqui, essas instruções aqui. Interessante que Deus cuida das coisas mínimas, né? Diz, ó, vai surgir um povo aí dizendo que é profeta, que não tem nada de profeta. São charlatões que querem tirar proveito em cima da administração do evangelho. Versículo de número 28. E levantando-se um deles por nome Ágapo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo, e isso aconteceu no tempo de Cláudio César. Nós acabamos de falar, no ano 46 até o 48, uma grande fome aconteceu na Judéia. E então o que eles fizeram? E os discípulos determinaram mandar cada um conforme o que pudesse, conforme as suas posses. Se pudesse aqui, era conforme as suas condições financeiras mesmo. Que pudesse socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. Exatamente. Olha só, é algo interessante que eu estava estudando isso aqui e pegando isso aqui, ó. Lembra que em Atos capítulo 3, quando a igreja, o Pentecoste aconteceu, o que aconteceu lá que marcou o início da igreja primitiva? Os irmãos, cheios do Espírito Santo, vendiam as suas propriedades, as suas posses e depositavam aos pés dos apóstolos. E com isso, foi um ponto positivo, mas trouxe um ponto negativo nisso aqui. Então, tanto que isso não se repetiu mais. Talvez eles corrigiram isso. Por quê? Porque nessa época que aconteceu essa fome, a igreja de Jerusalém, ela estava pobre. Ela estava desprovida. E o que acontece? O povo de Antioquia... Onde nós temos Antioquia aí? Não tem não, né? Não tem Antioquia aí não. Tem não. Os cristãos de Antioquia, eles mandaram mantimento para toda a Judéia, para suprir os irmãos que estavam lá devido a essa fome. Então, e o versículo número 30 e que eles com efeito fizeram enviando aos anciões por mão de Barnabé e de Saulo. Anciões aqui é presbítero, né? Que Barnabé era presbítero. E aqui, irmãos, para nós finalizar, eu já estou caminhando para o fim, nós vamos ler a conclusão, mas eu quero pegar exatamente algo interessante que eu anotei aqui nesse caderno. Olha só, há uns 50 anos atrás, aconteceu um avivamento muito grande num país na África. E o que aconteceu? No meio desse avivamento, eu quero pegar onde? Eu quero pegar exatamente nesse versículo de número 27, onde diz que desceram os profetas. E nesse meio desse avivamento sul-africano, surgiu muitos profetas. E começaram a profetizar, e profetizavam isso e aquilo. E os pastores das igrejas sul-africanas tiveram uma ideia. Exatamente, deixa eu ver, o nome aqui é meio estranho. É o povo... Rapaz, deixa eu ver a veracidade da profecia cumprida. Um avivamento na África entre os Zulus, acho que um povo assim chamado Zulus ou é Zulu, um negócio assim, acho que é Zulus. No meio do avivamento começou a aparecer profetas. E o que eles fizeram? Vem aqui, qual é a profecia que está ministrando mesmo? É que vai acontecer isso, isso e isso. E o que os pastores fizeram? Pegaram um caderno e disse aqui, nós estamos anotando aqui a profecia. Qual é a data mesmo que vai se cumprir? Tal data. E depois se ela não se cumprir, você é um falso profeta e será expulso da igreja, será expulso da tribo, e nós não queremos mais você aqui. Eles fizeram isso. Já pensou se nós fizéssemos isso, pastor Maia?
Houve uma época aqui, eu até quero destacar isso aqui, há uns 3, 4 anos atrás, que apareceu um profeta trazendo uma profecia de morte. Profecia de morte aqui. Eu não estava no culto. Mas tinha gente que estava aí. Os irmãos ficaram arrupiados um bocado de dia. O senhor ficou sabendo, né? O senhor também não estava no culto. Ai, ó. Quem estava aí, acho que arrupia até hoje de ouvir falar esse negócio. Ela tem mais de 3 anos. E para a honra e agora, o nome do Senhor Jesus, isso não aconteceu e nem vai acontecer. Porque a palavra de Deus é de vida e vida com abundância. Não é de morte, não. Louvado seja o nome do Senhor. E então, o que acontece? Olha só. Nesses últimos 2 semanas, eu não sei se vocês viram isso aqui. Nessas últimas 2 semanas, um profeta sul-africano chamado Joshua Malakela, ele teve uma visão, inclusive está nas redes sociais, e foi debate no jornal, no domingo, na Rádio Paz, esse assunto dele. Ele disse que prevê a volta do Senhor Jesus, do arrebatamento, no dia 24 de setembro de 2025. Hoje é quanto do mês? Peraí, só tem 7 dias então? Segundo o profeta? Esse profeta diz que, por quê? O que vai acontecer em um lugar espiritual não, mas eu falo aonde Jesus andou, o que vai acontecer nessa data aqui? Como é que é o nome do ano novo judaico? Rosh Hashanah. Vai acontecer nessa data aqui, ó, dia 24 de setembro, é o Rosh Hashanah. É o quê? O ano novo judaico. Né? Então ele prevê, de acordo com o que ele diz, que viu o Senhor Jesus no alto e sublime trono, e que ele dizia que voltaria para buscar a sua igreja em breve. Aí ele prega data, dia da volta de Jesus. Saber que ele vai voltar, nós todos sabemos. E que Jesus está voltando todos os santos dias, nós sabemos também. Está voltando no irmão que foi de um acidente de moto, no irmão que foi pelo um câncer, está voltando por alguém que, num acidente de carro, de velhice. Jesus está voltando todos os dias. São mais de 50 mil pessoas que falecem, que morrem todos os dias no Brasil e no mundo. Então, Jesus está voltando. Esse é um exemplo de maneiras que não devem ser anunciado o evangelho. Porque nós sabemos que o texto bíblico, vários textos bíblicos relatam que o próprio Cristo disse que somente o Pai, nem um filho, nem os anjos saberia o dia e nem a hora. Exatamente. Então, o tema da lição é o caráter missionário da igreja. Então, há diversas maneiras de se pregar o evangelho. Paulo diz que tem uns que pregam por injúria, outros pregam por motivações erradas, por dinheiro, né? Outros pregam para impressionar. Então, esse exemplo aqui desse profeta é a maneira mais péssima de se pregar o evangelho. Inclusive, é um evangelho torto. É repreendido na Bíblia, né? Então, é um exemplo negativo de pessoas que pregam o evangelho. Agora, nós precisamos pregar o evangelho de maneira coerente, de maneira bíblica, cristocêntrica. Ou seja, Cristo é o centro da nossa mensagem. E um evangelho transformador. Esse é o modelo, o caráter da igreja. A igreja, ela tem um caráter bíblico, caráter que realmente a essência é Cristo. Esse é o modelo correto de se pregar o evangelho, e esse é o modelo correto de se discipular, que inclusive é o último ponto aqui. Imagine a gente ensinar os nossos crentes, a Bíblia diz sobre a vinda de Cristo, que é um momento, um abrir, fechar de olhos, não se sabe o dia, o próprio Cristo disse, pode ser de madrugada, pode ser no cantar do galo, pode ser a meio-dia, qualquer hora Cristo virá. Aí se ensina um evangelho errado, que contraria a palavra de Deus. Muito bem. E o que eu quero trazer para você é o seguinte, que para a gente descobrir se esse é um profeta verdadeiro ou não, sabe aí, 7 dias, né? Se for cumprir, beleza. Se não, mas o que a Bíblia nos diz? Foi o que Jesus disse. Porque ninguém sabe o dia nem a hora. É claro que Jesus, sendo agora, depois lá na frente ele vai dizer que todo o poder me é dado no céu e na terra, que a gente entende que ele sabe o dia dele vir, sim, ele sabe. Mas quando ele fala isso, né, ele estava falando ali como Jesus mesmo, não como Cristo, dizendo assim, não necessita vocês saber o dia que eu vou vir, o que necessita é você estar preparado, é pregar o evangelho e fazer a vontade do meu Pai se cumprir. É verdade? Eu queria aproveitar bagagem pedagógica que o irmão Luiz tem, habilidade de professor e presbítero ao longo de todos esses anos, certamente ele tem algo a compartilhar com relação ao discipulado eficaz que a igreja pode fazer e relacionar esse discipulado bíblico
com o crescimento da igreja. Importância desse discipulado com relação ao crescimento da igreja. Eu creio que já é um ponto final. Gostaria de ceder aqui um gancho da minha parte para ele fazer esse apanhado. Perfeitamente. E só antes que o irmão Luiz traz esse apanhado geral aí, eu quero só trazer aqui as evidências de que o profeta Ágabo era um homem de Deus e que estava debaixo do Espírito Santo e dirigido pelo Espírito Santo. Que as profecias que ele profetizou se cumpriu. Ele profetizou como se cumpriu? Cumpriu. Ele profetizou sobre a prisão de Paulo, onde ele arranca o cinto de Paulo e amarra ele na mão e diz assim, vai acontecer desse jeito contigo. Se cumpriu? Ou não? Então ele era um profeta enviado pelo Espírito Santo e era um homem de Deus e era um profeta de Deus. Presbítero Luiz, pode falar. Amém. Um dos propósitos da chamada de Barnabé foi falado aí, né, no decorrer da lição, está aqui no versículo 23, e um deles era fortalecer a fé dos crentes para que permanecessem no Senhor. E o que nós vemos muito nos dias atuais são muitas almas que se rendem aos pés do Senhor, mas que não têm aquele cuidado pelas igrejas locais. Ficam esquecidas. Né? E tem aquele velho ditado que diz que a primeira impressão é aqui, fica, né? É aqui fica. O novo convertido aceita Jesus Cristo, confessa Jesus Cristo e não recebe uma visita, não recebe um telefonema. E essa missão, ela é minha, ela é nossa, ela é da igreja, de agregar esses novos convertidos. Para quê? Para que eles possam crescer, né? Na palavra e no conhecimento, na estatura e em conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Segura bem aí. Atenção aqui, pastores, professores de escola dominical, crentes em todo lugar que está nos ouvindo. Se na sua igreja está acontecendo isso, por favor, por amor de Deus, corrijam isso. Vão atrás dos novos convertidos. Tragam um discipulado a ele. Tragam uma assistência espiritual sobre a vida dele. Esse é o nosso trabalho. Essa é a nossa missão. É levar o evangelho, é cuidar das almas, é discipular, é ensinar o novo convertido no caminho que deve andar. Continua. E o apóstolo Paulo ensina que esses novos convertidos é como uma criança. Ele precisa receber o alimento na boca. Ou seja, então é a responsabilidade da igreja, é nossa responsabilidade, como crentes avivados, como crentes comprometidos com a palavra, ensinar, para que eles venham se fortalecer e crescer, e depois eles passarem a se alimentar do alimento mais sólido. Mais sólido. Amém? Que é a palavra de Deus, Isso. assim, bem mais estruturada. Não dizer estruturada, mas Exato. Com um entendimento mais profundo, né? A ponto dele fazer novos discípulos, que esse ciclo, ele não para, ele não morre. Eu vou pregando o evangelho, faço um discípulo, ele faz outro, e assim sucessivamente, até o dia que Jesus voltar, né, pastor? Isso é o trabalho nosso. Essa é a nossa missão, que a palavra-chave é missão. E só concluindo aqui a minha fala, interessante que a maioria dos novos convertidos, a vontade deles é sair correndo na rua. Eu tive essa sensação. Sim. De sair lá na rua de casa, sair gritando para todos os moradores da rua saberem que Jesus Cristo é o Senhor, que Ele morreu e ao terceiro dia ressuscitou para nos garantir a vida eterna. É uma alegria muito grande. Uma alegria que não tem como explicar. Isso é verdade. E aqui, para nós fechar com chave de ouro, o presbítero apontou aqui, 3 maneiras, o tripé da igreja missionária. 3 maneiras de fazer missões. Primeiro, indo. Segundo, orando. Terceiro, contribuindo. E eu acrescento um quarto aqui, Primeiro, indo, orando, contribuindo. E o quarto, não atrapalhando. Não atrapalhando é uma maneira também de fazer missões, porque tem gente que não vai e diz assim, rapaz, aquele pastor só fica chamando para ir para evangelismo. Não, evangelho. Se ele não fizer isso aqui, não atrapalhar, ele já está contribuindo para que a missão seja, que o evangelho seja levado. Para nós concluirmos aqui, eu quero agradecer em nome do Senhor Jesus, todos que estiveram conosco, Marcos, presbítero São Luís, Irmã Érica, pastor Osmael, muito obrigado por esse voto de confiança que o Senhor nos concedeu. E dizer a você, meu irmão, minha irmã, que está nos ouvindo, vão atrás dos novos convertidos, dê assistência a eles.
cumpre o ID de Jesus. E que essa marca do amor de Cristo nos nossos corações possam ser uma luz que não pode se apagar. Eu agradeço em nome do Senhor Jesus, vamos estar orando. Pastor Osmael, ora ao Senhor, agradecendo por esta aula maravilhosa e impetrando as bênçãos apostólicas. Amém. Oremos. Senhor Deus, obrigado por esse momento especial. Meditamos na tua palavra, levamos esta reflexão às pessoas que estão longe, para que possamos nos despertar a necessidade de acompanharmos os novos convertidos, de quebrarmos as fronteiras, irmos longe, até mesmo pelo meio da tecnologia, levar o teu evangelho aos corações. Nós queremos nos comprometer com o teu evangelho, de maneira a pregar verbalmente, a viver este evangelho. Que nós sejamos luz, que nós sejamos sal, que a nossa igreja, bem como as demais que anunciam o teu evangelho, sejam cada dia impactadas em tomar a consciência de fazermos discípulos para a glória do teu nome. Assim te louvamos no nome de Jesus. Amém. Amém.